Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai seguir com nossas aulas de função orgânica, beleza? E hoje nós vamos ver mais duas funções orgânicas para a gente seguir com o conteúdo. Até a nossa aula de hoje nós já chegamos a ver a função orgânica dos hidrocarbonetos, função dos álcoois, função da cetona, aldeídos e ácidos carboxílicos. Então nós vimos todas essas funções orgânicas e cada função dessas a gente identifica através do grupo funcional, certo? Então, o que seria o grupo funcional? Revisando. O grupo funcional vai ser aquele grupo de átomos característico de cada função orgânica. A exemplo do álcool. O álcool, o grupo funcional, o grupo característico do álcool é o OH ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só faz ligações simples. Então, quando a gente vê um OH ligado a um carbono que só faz ligações simples, a gente identifica a função álcool nessa molécula. O exemplo da cetona. A cetona é um carbono que possui uma dupla ligação de oxigênio e esse carbono não pode estar em nenhuma das extremidades. Quando a gente observa esse grupo funcional, a gente consegue observar que nessa molécula existe a função orgânica cetona. Beleza? Então, como eu estava comentando nas nossas últimas aulas, o mais importante da classe de funções orgânicas desse conteúdo é a gente conseguir identificar cada função orgânica. A gente viu que na nomenclatura a gente está seguindo meio que a mesma regra dos hidrocarbonetos, só estão tendo algumas alterações, a gente está acrescentando algumas coisas. Mas o mais importante, o que é essencial na química orgânica, na parte de função orgânica, é a gente conseguir identificar cada função orgânica, a gente conseguir identificar o grupo funcional e relacionar esse grupo funcional com a devida função orgânica, beleza? Então hoje nós vamos ver mais duas funções orgânicas. A gente vai ver a função dos éteres e a função dos ésteres. São duas funções que têm um nome parecido e que elas são muito parecidas também. São funções que o pessoal confunde bastante quando vai resolver um exercício. Então a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vai identificar essas duas funções orgânicas. Primeira função do éter. O éter, o grupo funcional do éter é um oxigênio, que a gente está vendo aqui, entre dois carbonos. É bem tranquilo de a gente identificar um éter. Esse SR aqui significa cadeia carbônico radical. Então, por exemplo, quando a gente tem um oxigênio e a gente vai ter esse oxigênio entre dois carbonos, isso quer dizer que nessa molécula existe a função éter. É só isso que a gente vai fazer para identificar essa função orgânica. Batemos o olho na molécula, tem um oxigênio que está entre dois carbonos, igual no exemplo que eu acabei de colocar aqui, a gente consegue observar a função éter na molécula, beleza? E agora, como que a gente vai dar um nome para esse tipo de função orgânica, para a função orgânica do éter? Existe a nomenclatura trivial, que é a nomenclatura antiga que o pessoal utilizava, que a gente dividia a molécula em duas partes. Então a gente tem aqui uma parte do lado esquerdo do oxigênio e uma parte do lado direito do oxigênio. Então a gente divide a molécula entre o oxigênio. O oxigênio seria o meio da molécula e as duas partes a gente divide. Uma das partes do oxigênio a gente teria um grupo etil, né, que são dois carbonos, então seria etil, e na outra parte a gente tem o metil. Então a gente daria o nome desse composto como éter etílico e metílico. Essa é a nomenclatura antiga, então a gente nem precisa se preocupar em saber essa nomenclatura aqui do éter. Coloquei mais a título de curiosidade. A nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura que a gente tem que usar quando a gente resolver um exercício ou algo do tipo, é essa daqui, ó. Novamente, a gente vai dividir a molécula em duas partes. A parte do lado direito do oxigênio e a parte do lado esquerdo do oxigênio. E a gente vai começar a dar o nome pela menor cadeia do oxigênio. Nesse caso, a menor cadeia vai ser essa daqui, porque só possui um carbono. Desse outro lado aqui, ó, a cadeia possui dois carbonos, então ela é menor que a outra. Essa cadeia aqui, como ela possui somente um carbono, o nome dela começa com met, certo? Como ele é um éter, o nome dele vai ser met mais oxi. Nesse caso vai ser o metóxi.
E a outra parte, a gente dá o nome como se ele fosse um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto que só faz ligações simples com dois carbonos seria o etano. Então vai ser o metóxietano. Beleza? Então dá-se o nome da menor cadeia com o final oxi, igual a gente fez. Ó, a menor cadeia só tem um carbono, então é met mais oxi, metóxi. E em seguida o nome da maior cadeia, etano. Metoxietano. É assim que a gente utiliza, que a gente dá a nomenclatura do éter. Beleza? Olha aqui, ó, dois exemplos de éteres. Então, primeiro, a gente vai fazer, a primeira parte para a gente dar a nomenclatura de um éter é dividir a molécula em duas partes. Ó. A primeira parte do lado esquerdo do oxigênio e a outra parte do lado direito do oxigênio. A gente começa dando nome pela menor cadeia do éter. A menor cadeia é a que só tem um carbono aqui, ó. Então vai ser o metóxi, igual no exemplo que a gente viu lá atrás. Então met só tem um carbono, mais oxi, metóxi. Metóxi e, como essa cadeia tem 4 carbonos, butano. Metoxibutano é o nome desse éter aqui. Beleza? O exemplo de baixo agora. Vamos dividir em duas partes a cadeia. A gente começa dando o nome pela cadeia menor. Então vai ser a cadeia que tem 2 carbonos. 2 carbonos é et. Vai ser etoxi. Como aqui tem 3 carbonos, propano. Beleza? Bem tranquilo a gente dar o nome de um éter. Um outro exemplo. Se a cadeia do éter, se as duas cadeias na hora que a gente dividir tiver o mesmo número de carbonos, por exemplo, aqui ó, tem um carbono desse lado, o oxigênio, um carbono desse lado. Aí na hora de a gente dar um nome, a gente vai seguir o mesmo exemplo. Só que como as duas têm o mesmo tanto de carbonos, ó, a gente escolhe qualquer uma, então ser o metóxi. A gente escolhe qualquer cadeia, como as duas têm o mesmo número de carbonos. Metoximetano. Beleza? Então, vai ser dessa maneira que a gente vai utilizar, que a gente vai dar um nome para algum grupo funcional éter. A outra função orgânica que a gente vai ver hoje vai ser o éster. Ele tem um nome muito parecido com o éter, e até a função orgânica é muito parecida com o éter. Qual que vai ser a diferença de um éster para um éter? O éter, que nem a gente viu, ó, ele é um oxigênio entre 2 carbonos. O éster é quando a gente vai ter 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono. Então a gente vai ter um carbono que vai estar ligado com uma dupla ligação de oxigênio mais um outro oxigênio aqui, ó. Então a função orgânica éster vai ser essa, quando nós tivermos 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono dessa maneira aqui. Quando a gente bater o olho e observar esse grupo funcional numa molécula orgânica, a gente vai saber que nessa molécula orgânica ela possui a função éster, beleza? Éster, com S. Qual que é o macete que eu utilizava para a gente não esquecer a diferença entre um éster e um éter? Ó, como o éter não tem o S aqui depois do E, a gente pensa como se fosse singular. Como assim o singular? No singular. Então, o éter é como se fosse o singular. Então, como ele é singular, ele possui somente um oxigênio. O éster, como ele tem esse S depois do E, ele é como se estivesse no plural. Então, como ele é no plural, ele possui 2 oxigênios no mesmo carbono. Beleza? Esse é um macetezinho, não sei se pode ajudar, mas é o que eu utilizava para conseguir lembrar essa diferença entre o éster e o éter. O éster ele é uma função que ele tem uma presença muito grande no nosso dia a dia. Por quê? Quando você pegar um alimento qualquer, se você ver no rótulo que tem, se tiver escrito no rótulo desse alimento, desse produto, que possui a adição de flavorizantes, quer dizer que nessa substância, nesse alimento, possui uma substância, que seria esse flavorizante, que ele dá aroma e sabor para o seu alimento. O flavorizante, os flavorizantes artificiais são todos ésteres. Então, os ésteres, a principal função deles é essa. Eles dão
eles são os flavorizantes, são substâncias que dão sabor e aroma para o alimento. Você consegue sintetizar em laboratório vários ésteres, vários flavorizantes. A gente consegue sintetizar o aroma da banana, o aroma da canela, o aroma das amêndoas. Isso justamente por causa do éster. A gente consegue sintetizar esses aromas em laboratório a partir de algumas reações. E esses aromas são os grupos funcionais ésteres. Olha aqui, ó, nós temos alguns nomes triviais e o devido aroma, o devido flavor que ele tem. Ó. O acetato de etila é responsável pelo flavor da maçã. Acetato de isopentila é o responsável pelo flavor da banana. Acetato de octila, responsável pelo flavor da laranja. Aí tem o da abacaxi, morango, pera. Todos esses são ésteres, beleza? E a nomenclatura de um éster? Como que a gente vai fazer? A nomenclatura de um éster, ela tem uma diferencinha um pouco maior que as outras, por causa que a gente vai ter que dividir a molécula também em duas partes, igual a gente fez na parte do éter. Mas como que a gente vai dividir um éster? Primeiro, para a gente conseguir dar o nome de um éster, a gente vai ter que imaginar, a gente vai ter que supor que eles sejam derivados dos ácidos carboxílicos. Ó. A gente tem que supor então que um éster é um derivado de um ácido carboxílico. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui nós temos a função ácido carboxílico. Qual que é a função ácido carboxílico? É quando num carbono da extremidade a gente tem uma dupla ligação de oxigênio mais um OH. Isso é o grupo funcional de um ácido carboxílico. Como que a gente vai imaginar que esse ácido carboxílico é um derivado de um éster? Esse ácido aqui ele vai sofrer uma reação de desidrogenação. O que seria isso? A retirada desse hidrogênio aqui. Ó. Então esse hidrogênio ele vai sair. Esse hidrogênio vai sair, ficou o oxigênio aqui sozinho. Ó. E no lugar do hidrogênio entraria um grupo de carbonos. Então entraria um radical de carbono. Igual entrou aqui, ó, um carbono. Como que é o nome desse ácido carboxílico antes dele se tornar um éster? Esse ácido era conhecido como ácido etanóico. Lembram da nomenclatura dos ácidos carboxílicos? Então ele é o ácido. Como ele tem dois carbonos, et. Ele é o ácido. Como ele só tem dois carbonos, ele é et. Ele só faz ligações simples, então ele é an. Só faz ligações simples an. E o final dele vai ser oico. Então o nome desse ácido é o ácido etanóico. Vamos lembrar desse nome, ácido etanóico. É o nome do ácido carboxílico que originou o nosso éster aqui nesse exemplo. Como que a gente vai dar a nomenclatura do éster? A parte que era derivada do ácido carboxílico, a gente vai utilizar só essa parte do etanóico. A gente vai tirar esse ico e vai colocar um ato. Então a gente substitui o ito por ato. O nome desse éster aqui vai ser etanoato. Etanoato. Então a gente substituiu o final do nome ali, que era ico, por ato. Virou etanoato. E a outra parte, a parte de cá do éster, a parte que substitui o hidrogênio aqui, ó, vai ter o nome como se fosse lá do éter que a gente estava dando. Então, vai ter um nome com final ila. Por exemplo, o grupo aqui que entrou no lugar do hidrogênio é um grupo metil, só um carbono. Etanoato, a gente coloca o D, como ele é um grupo metil, a gente vai colocar o final A. Etanoato de metila. É dessa maneira que a gente vai dar um nome para os nossos ésteres. Ó, vamos resolver esses exemplos para a gente ver se a gente conseguiu entender. Primeiro, a gente vai dividir em duas partes o éster, igual a gente está fazendo para o éter. Ó. Essa parte aqui do éster é a parte derivada do ácido carboxílico. Como eu sei? Que é a parte que tem a dupla ligação de oxigênio e o oxigênio aqui. Ó. Então, esses oxigênios eram derivados do ácido carboxílico. Então, a gente vai dividir em duas partes. Essa parte que era derivada do ácido carboxílico e essa outra parte aqui que
substituiu aquele hidrogênio aqui, ó. Substituiu esse hidrogênio aqui, ó. A parte que era derivada do ácido carboxílico, a gente vai substituir o final de ico por ato. Igual, aqui ó, era o ácido etanóico. Então ele vai virar etanoato. Etanoato. Esse aqui é o grupo butil. É o grupo que entrou no lugar do hidrogênio. Tem 4 carbonos, então é o butil. A gente coloca o A no final do butil, vai ser etanoato de butila. Beleza? Dessa maneira que a gente vai dar um nome para esse éster. Mais um exemplo, ó. De novo, vamos dividir em duas partes. A parte que era a derivada do ácido carboxílico e a parte que entrou no lugar do hidrogênio. A parte que era derivada do ácido carboxílico, de novo, ó, é o etanoato. Igual os dois exemplos que a gente já resolveu. Se tiver só um carbono, se tivesse só um em vez de ter dois, igual tem aqui, seria o metanoato. Se tivesse 3 carbonos, seria o propanoato. 4, butanoato. E assim vai. Então aqui é o etanoato. Etanoato. Aqui tem 4 carbonos, etanoato de butila. Agora que eu vi que é o mesmo exemplo, pessoal. Então, os dois exemplos são iguais, mas etanoato de butila. Beleza? É dessa maneira que a gente vai dar a nomenclatura dos grupos funcionais ésteres. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó, de ésteres, né, da nomenclatura de ésteres. Aqui nós temos somente um carbono. A gente vai dividir, ó, o éster em duas partes. Ó. A parte que era derivada do ácido e a parte que entrou no lugar do hidrogênio. A parte derivada do ácido seria o metanoato de metila. Olha o exemplo aqui de baixo, ó, 2 carbonos, que são derivados do ácido, etanoato de metila. Aqui, ó, etanoato de etila, 2 carbonos, 2. Aqui seria um grupo benzeno ligado ao grupo funcional do ácido, seria benzoato de etila. Aqui seria o propanoato de etila, etanoato de isopropila e assim vai. É dessa maneira então que a gente vai dar o nome para os ésteres. De novo, mais importante é a gente conseguir identificar, a gente conseguir diferenciar as funções orgânicas. Se a gente conseguir observar que quando o carbono ele tem 2 oxigênios ligados nele mesmo, então um oxigênio com uma dupla ligação e o outro com uma ligação simples, se a gente conseguir observar que essa função é a função éster, já está bom para a gente. A gente já vai conseguir resolver vários exercícios relacionados aos ésteres. Igual ao éter, se a gente conseguir observar, se a gente conseguir sempre diferenciar que quando o oxigênio está ligado entre dois carbonos ele é um éter, tá bom para a gente também. Essa é a parte mais importante das funções orgânicas. Nomenclatura tem várias. A gente precisa saber também, mas a gente não precisa se preocupar tanto com essa parte da nomenclatura. Senão a gente vai acabar ficando muito bitolado nisso, que tem muitas regrinhas da nomenclatura, e a gente vai acabar se perdendo. O mais importante sempre vai ser identificar cada função orgânica, diferenciar cada função orgânica uma da outra. Beleza? Nossa aula de hoje então vai ser só isso, é mais curtinha, vão ser só essas duas funções orgânicas. Na nossa próxima aula a gente vai entrar nas funções orgânicas que possuem nitrogênio, que são as aminas e as amidas, beleza? Então pessoal, boa semana para todo mundo, até a nossa próxima aula. E tchau, tchau.